O dom da mediunidade é tão antigo quanto o mundo. Os profetas eram médiuns. Os mistérios de Eleusis se fundavam na mediunidade. Os caldeus, os assírios tinham médiuns. Sócrates era dirigido por um espírito que lhe inspirava os admiráveis princípios da sua filosofia. Ele lhe ouvia a voz. Todos os povos tiveram seus médiuns, e as inspirações de Joana d'Arc não eram mais do que vozes de espíritos benfazejos que a dirigiam. Pedro Jouti, pai do médium, Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, tradução Guilom Ribeiro, nona impressão, 2007, página 485. Na construção do planeta regenerado, tem a educação do ser um papel fundamental. Cepé, espírito mensageiro, foi para os 7 povos das missões o farol das claridades da Boa Nova. A doutrina espírita nos oferta um manancial incomensurável de esclarecimentos acerca da importância da educação do espírito, que é fator decisivo para a renovação da humanidade e melhoria da qualidade de vida na Terra. Enquanto ainda nos movimentamos em esferas de precariedade de aquisições morais e ignorarmos o alcance de nossos atos e a sua repercussão em nossos destinos, não contribuiremos para o nosso aperfeiçoamento e a evolução do coletivo. Educação moral é impositivo do momento para a continuidade do processo de transição planetária e o renascer de uma nova era. A obra da regeneração social deve começar na criança. Nunca será ocioso lembrar que o alvo do Espiritismo está na iluminação interior das almas aqui encarnadas. Logrando esse objetivo, todos os demais problemas serão solucionados sem delongas nem maiores dificuldades, de acordo com a magnífica visão de Jesus, quando disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Vinícius, o mestre na educação, 10ª edição, 4ª impressão, Brasília, FEB 2015, capítulo 17, a necessidade do momento. Cepé tinha a compreensão plena das necessidades de cada etapa da vida e desenvolvia suas ações de liderança com um senso apurado de observação para adequá-las a cada segmento da redução de São Miguel. Sobre a educação moral do espírito, fazia pertinentes considerações sobre as crianças e jovens. Na infância, nossos atos são como as brisas tépidas das manhãs de verão. Encantam, mas podem ser contidas e desviadas do caminho, se não recebermos atenção e orientação quanto ao curso a seguir. O cacique, educador, falava das aragens que acariciam os jardins e espalham perfumes. Lembrava-nos das que alisam os trigais maduros, reverberando a luz das espigas banhadas pelo sol. Mas igualmente lembrava das que sopram sobre os pântanos fétidos, disseminando os miasmas
que eles contêm. Cada criança revela nas brisas que exala a condição que deve ser estimulada ou transformada no seu caráter. Os jovens, prosseguiu o cacique em sua fala, são como os ventos primaveris, soprando com intensidade, gerando desconforto naqueles que lhes sofrem o contato. Jovens são pés de vento. Não raro, apresentamos nossas intervenções no mundo, como esses pés de vento que se levantam de repente, agitando a poeira do solo, escamoteando as folhas secas, levando de rodão tudo que não está seguro nas cordas das tendas, deitando ao solo as sopas lavadas e deixando insatisfação e irritação à sua passagem. Aproveitemos os pés de vento da juventude, Padre José. Precisamos educar-lhes as forças. Lembro-me do jovem Nicolau, filho espiritual de Cepé. Órfão como cacique, este logo afeiçoou-se ao menino que crescia no Cotiguaçu. Nicolau era um trigal maduro, onde as brisas sopravam, revelando o brilho de uma alma tranquila e de evolução destacada. Expressava sempre uma inteligência rebuscada, superior aos demais jovens de sua idade e até aos mais velhos. Suas habilidades para a música, o artesanato em madeira e o aprendizado do latim eram surpreendentes. Certa vez, eu o surpreendi recitando para Cepé, de cor, uma parte da Ilíada de Homero, e quando o próprio Tiaraju indagou-lhe onde ler o referido épico, o pequeno ficou olhando fixamente para seu interlocutor e disse apenas: "Eu sei." Nicolau tornou-se um jovem de caráter adornado por muitas virtudes. Sua sensibilidade, inteligência, bondade e perspicácia eram relevantes, assim como a sua discrição. Muitas vezes, quando se dava a escolha dos novos guerreiros, daqueles que seriam preparados para a liderança do povo, nunca houve a escolha de Nicolau para tal tarefa. Inegavelmente, ele detinha todas as potencialidades que eram avaliadas no perfil dos futuros chefes, mas Cepé, em sua sabedoria, guardava motivos. Nicolau, por sua vez, não esboçava inquietação ante essas sucessivas negativas. Continuava leal, amoroso, companheiro de Cepé, com quem mantinha diálogos reservados. Minhas dúvidas se baseavam nessa ausência de escolha de Nicolau, apesar de todas as virtudes que ele apresentava. Minhas indagações se repetiram, até que um dia Cepé me chamou para junto de si. A fogueira crepitava, espalhando calor e luz no centro da praça quase deserta. Padre José, olha aquela fileira de árvores ali. Observei as caneleiras que cresciam alinhadas. Seus troncos começavam a se adensar. As copas alargavam-se, compondo uma silhueta harmônica. Estão altas, grandes e em breve darão muita sombra. Ele levantou-se, foi caminhando para o bosque e eu o segui. Olhe esses pessegueiros, meu pai. Olhei os caules delicados, os galhos cheios de flores mimosas, prontas para cederem lugar às folhas e depois aos frutos maduros.
Fomos andando em meio ao pomar e ele convidava-me a atentar para as laranjeiras, as parreiras, as pereiras, os limoeiros, enfim. Quando retornamos, engolidos debaixo das mantas que nos protegiam do vento frio da noite, Cepé falou: Cada árvore, Pai José, tem um papel a desempenhar na teia da natureza. Algumas dão a sombra, que acolhe e descansa. Outras fornecem os frutos que saciam. Outras entregam a madeira para o fogo, para as nossas habitações e utensílios. Todas respondem pela continuidade das nossas vidas. Nós, os homens, somos árvores da providência para que a humanidade recolha de cada uma o que de melhor pode ofertar. Assim, os líderes precisam aguçar o senso de observação sobre os seus liderados para identificar o melhor de cada um. Percebi que ele se referia às minhas inquirições sobre o jovem Nicolau. Veja, Nicolau, é uma alma nobre, um jovem que hoje responde pela saúde das nossas tribos. Mas, filho, isso é tarefa do pajé, dos padres com seus conhecimentos. Padre, escute-me. Agora preciso que compreendas alguns fatos sem julgamento e sem ideias preconcebidas. As pagelanças impressionam as almas simples dos nossos irmãos, ainda aferrados à matéria, e muitas curas, efetivamente, se fazem pelas práticas dos pajés. Também a medicina exercida pelos padres tem auxiliado, embora ainda muito atrasada e distanciada dos verdadeiros princípios que conferem a saúde ao corpo. Eu sacudi a cabeça, assentindo ao pedido dele. Mas Nicolau é diferente, padre. Ele tem a faculdade de curar pela magnetização da água das nossas bilhas, pela aproximação das mãos e até mesmo pela emissão do olhar sobre os doentes. Essa é uma capacidade que um dia será conhecida e estudada na Terra e se converterá no grande conhecimento que vai mudar as atitudes humanas para que as doenças sejam erradicadas do mundo. Comecei a ficar apreensivo e dentro de mim surgiam todos os fantasmas que o claustro materializara. Cepé captou a minha intranquilidade. Eu peço ao Senhor, mantenha consigo esse segredo que ora revelo ao meu Pai, não ao jesuíta da Companhia de Jesus. Se isso vier a ser descoberto, Nicolau será perseguido e quem sabe a sua vida corra perigo se chegar aos nossos superiores a revelação dos dons que ele possui. Eu sabia disso e de como a igreja via as pessoas com tais poderes. Depois daquela noite, sob juramento de absoluta discrição, tive a oportunidade de, a convite de Cepé, acompanhar as ações do jovem Nicolau nas madrugadas, quando ele, desprendido do corpo adormecido, volitava pelo acampamento atendendo aos doentes, nas tendas, alojamentos e até nas matas. Crescer sob os auspícios amorosos e a educação do cacique Cepé. Sua orientação e exemplo me conduziram a ser uma ferramenta para o bem. Desenvolvi o dom de observar, sentir, falar e conviver. Me foi ensinado o valor da disciplina, me colocando à disposição para ser instrumento dos espíritos que beneficiavam anonimamente a comunidade de São Miguel
e as outras reduções. Sentia enorme ventura na possibilidade de servir, de ser útil no auxílio aos pajés, nas enfermarias improvisadas nos combates, no trato das epidemias, quando muitos eram isolados de outras tribos para morrer e não disseminar as pestes que o homem branco trouxera ali na redução. Ao lado do cacique Cepé, e com sua orientação segura, utilizava as beberagens em plastros, folhas mastigadas e pastas feitas pelos pajés para cuidar pessoalmente dos enfermos. Os efeitos positivos dos tratamentos adotados causavam assombro e, ao mesmo tempo, admiração em todos da tribo pelo alto índice das curas obtidas. Minhas mãos, ao se estenderem sobre os pacientes, em algumas situações adquiriam uma luminosidade intensa, que eu logo tratava de controlar pelo pensamento com a força da oração, para não atemorizar ou chamar a atenção dos próprios atendidos e dos jesuítas. Aprendi que no exercício da mediunidade, quando somos apenas ferramentas da espiritualidade maior, nosso dever é guardar discrição e humildade. Dividi com o extraordinário cacique de São Miguel a grandeza daqueles fenômenos. Adentrei assim uma nova realidade que conhecia de alguns livros estudados secretamente no seminário e nos mosteiros por onde passara, mas de maneira superficial, uma vez que nunca fora dado a atribuir muita importância a essas questões, para mim, na conta do ocultismo. Surpreendi assim a pujança de uma vida já percebida desde que Cepé me fora entregue pequenino e enfermo naquela noite inesquecível, em visão espiritual por Ismael, o anjo protetor do Brasil. Doutra feita, após presenciar uma destas incursões espirituais de Nicolau, conversávamos sob a luz da lua que brincava de esconde-esconde entre as nuvens, quando o cacique Cepé, meu amado filho, me esclareceu. Pai José, a nossa relação com os espíritos emana de uma lei natural. Em verdade, o que os nossos pajés sentem, percebem e relatam em seus transes, apesar de envoltos em ideias e imagens cheias de misticismos, receios e conceitos que chamam de sobrenaturais, são verdadeiros e expressados de acordo com o seu nível de entendimento, mas são reais. Nicolau, então, é um pajé também? Nicolau vê e sente, ouve e atua de um jeito diferente, porque é um espírito que já estagiou em povos mais avançados na cultura, conhecimento e espiritualidade. Esse intercâmbio, Padre, será muito comum no futuro, como o profeta afirmou ao dizer que nossos filhos e filhas profetizariam. Vivemos entre uma população invisível, como São João asseverou e visualizou em seus momentos de êxtase. Essa é a nuvem de testemunhas. Mas por que essa faculdade surge com um jovem aqui em nossa redução para ser mantido em sigilo, uma vez que, se a revelarmos, ele poderá ser até supliciado, morto, julgado herege? Qual a razão disto? Cepé levantou-se da cerca de pedras onde estava descansando e, por um instante, pousou a mão no ombro de Padre José e prosseguiu nos oportunos esclarecimentos.
Nós temos sempre o auxílio do alto para as nossas lutas terrenas. Eu também percebo, ouço, vejo, sinto a presença das almas que nos cercam e recolho sempre as instruções para conduzir melhor o nosso povo. Porém, essa é uma faculdade que pode ser falseada com muita facilidade, sombreada pelo orgulho e pelo egoísmo que carregamos conosco. Então, meu Pai, eu sempre confirmo as orientações que recebo com aquelas que os Espíritos passam a Nicolau. Ele é um dos meus anjos na terra, Padre. Quando as suas percepções diferem das minhas, fazemos juntos as nossas orações e aguardamos as manifestações dos grandes Espíritos até que as nossas dúvidas sejam aclaradas. Eu olhava extasiado para aquele Morubixaba ímpar. A cada dia ele se revelava mais surpreendente e profundo em sua humanidade, e a sua grandeza espiritual ia se delineando para mim. A evidente sinergia que entrelaça dois corações afins, que juntos inscreveram seus nomes na história do holocausto do povo guarani, nos convida a algumas reflexões, indagações que cruzavam a mente do amoroso Padre José em relação ao filho querido, interrogações acerca do cacique Cepé, o guerreiro da paz. Como o mundo saberia daqueles tempos vividos no interior do sul do Brasil? Como a história e as lendas descreveriam Cepé de Araju? Provavelmente um índio tosco, guerreiro, sem a noção clara do que seria desafiar as monarquias europeias. Talvez um mártir, um santo, quem saberia? Mas a alma nobre, esclarecida, devotada ao Cristo, determinada a refazer a sua caminhada evolutiva e legar valores imortais às criaturas simples que liderava, isso talvez o tempo se encarregasse de fazer brotar um dia, como faz com todas as boas sementes lançadas à terra. Essa a nossa finalidade maior: evidenciar com esse podcast o legado heróico, não de um guerreiro, mas de um bravo, que soube se pacificar e ensinar a paz educativa aos 7 povos das missões. Um guerreiro cuja força em mansidão marcou para sempre, em vivências e exemplos, o destino de um povo. Meus pensamentos encontraram os olhos de Cepé, que refletiam haver captado as minhas aflições. Um sorriso largo precedeu a fala. Acerene-se, meu Pai. Todos nós precisamos diminuir para que ele cresça. Voltei à terra em mais de uma oportunidade e sempre nutri admiração pela saga daquele índio. Quando visitava os sítios arruinados daquela civilização, sentia um aperto no peito, mas a misericórdia divina, lançando o véu do esquecimento sobre as minhas lembranças, evitou um sofrer mais intenso. Somente agora, de volta à pátria verdadeira, recebo a oportunidade abençoada de relembrar e trazer a lume, ainda que de forma apagada, essas reminiscências, o que nos enche o coração de gratidão e júbilo verdadeiros. Ave Cepé.
Na orientação para a mediunidade serena e segura, o jovem Nicolau cresceu e se educou. Após o massacre, na fuga dos sobreviventes para as matas, com muitos feridos, era ele, a alma boa, que trilhava junto aos retirantes, silencioso, incansável, cuidando do povo que o cacique Tiaraju continuava a liderar e conduzir.